Eila, melhorou aí? 100%, agora sim. Tudo bem, Paulo? Vamos começar de novo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, alegria te receber aqui, obrigado. Agradecer a Leitura de Campinas pelo convite para mediar essa live. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra falar com você. Acompanho seu trabalho há muitos anos, tenho seus livros em casa, todos eles, acompanho seus textos na internet, no Facebook, acompanho seu site, acompanho sua agenda. Então, eu quero agradecer a Leitura de Campinas pelo esse convite, agradecer a Leitura do Shopping Contagem, que me cedeu esse espaço aqui, esse tempo. Eu sou funcionário aqui da Leitura do Shopping Contagem, e dizer às pessoas que estão nos assistindo que todas aquelas pessoas que compraram os seus livros até a meia-noite de hoje na leitura.com vão receber os livros autografados. E pode comprar também pelo WhatsApp da Leitura de Campinas, para quem está em Campinas, que é o 9922949098. Ô, Ila, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Está abertas as livrarias? Estão abertas aí? Você está com a livraria aberta? Aqui estão abertas, aqui em BH, e Contagem. O shopping está funcionando de meio-dia às 8. Nós estamos abertos de quarta a sexta. Tá. Campinas também está aberto? Você sabe se está lá aberto a livraria em Campinas? Também, está aberto também. Está aberto também, está funcionando também. Que bom, que bom. Para a gente começar, Ilan, eu gosto sempre, quando eu vou mediar uma live, de pedir a pessoa que vai ser, que é o convidado, a convidada, para que se apresente. Eu acho que ninguém melhor para falar da própria pessoa do que ela mesma. Então, eu queria te pedir para se apresentar para as pessoas que não te conhecem, para aquelas que já te conhecem também. A palavra é sua. Obrigado, Paulo, aí por essa introdução. Bacana, nem sabia dessa coisa dos livros, autografados, é bacana saber, é legal, sempre bacana, eu adoro receber livro autografado também, gosto também bastante. Assim, é difícil, se apresentar, assim, eu posso até falar para as pessoas que não me conhecem, pulem lá para o Instagram, no meu ilan.brenman, tem lá uma bio, tá toda a minha vida, mas eu nasci em Israel em 1973, cheguei no Brasil em 1979, em São Paulo, capital. Sou naturalizado brasileiro, mas nasci em Israel. Sou brasileiro por opção e por coração. De formação, eu sou psicólogo, me formei como psicólogo, não atuo mais, então... cadê o número do seu consultório? Deixa eu falar dos meus problemas. Não faço mais isso, já tem muito tempo. Adorava, estudei muito, mas já não pratico mais a psicologia tem muitos e muitos anos. Fiz mestrado e doutorado, já me afastando um pouco da psicologia na área de educação, na USP, aqui de São Paulo, estudando a questão da oralidade, a questão do politicamente correto, da literatura infantil. Meus 2 trabalhos de mestrado e doutorado e fiz uma adaptação para livro, então são da editora Aletria. São da editora Aletria. Um dos livros chama Através da Vidraça da Escola, Formando Novos Leitores, e o outro, A Condenação de Emília, que é o meu doutorado que eu fiz. Em 2004, eu decidi largar todas as minhas funções formais de emprego que eu tinha para me dedicar exclusivamente 100% ao que eu chamo de mundo dos livros. Ou seja, em 2004 eu decido que eu vou escrever, publicar, falar sobre literatura, sobre cultura, sobre temas ligados às coisas que eu ia descobrindo no mundo literário. Então, a partir de 2004, minha produção começa a aumentar por causa disso, porque eu larguei os empregos que eu tinha formais. E desde então, desde o meu primeiro livro, que é de 97 até hoje, já são 80 livros publicados. Esses 80 livros estão agora migrando ano a ano para a Editora Moderna, que eu virei autor exclusivo da Editora Moderna. Então, todos os meus livros que vocês conhecem estão caminhando ano a ano para a Moderna com capas novas. Às vezes são os mesmos ilustradores, mas mudando capa, mudando projeto gráfico, ou novos ilustradores.
E além desses 80 livros aqui no Brasil, eu também tenho 40 livros, por volta de 40, falo por volta porque às vezes assim, está fechando um ou outro, né? Por volta de 40 livros traduzidos no exterior, em países da Europa, países asiáticos e aqui nas Américas. É um resumo rápido aí da minha vida. Quem quiser saber mais, vai lá na bio no Instagram para saber um pouquinho mais. Sim, tem seu site, tem o Face também que você tem. Na verdade, assim, o site está bem, assim, meio velho, desatualizado. Acho que pelo Instagram dá para saber um pouquinho mais. E o Facebook, eu te confesso que não sei você, mas eu estou meio que me afastando do Facebook. Tá meio estranho isso, né? Eu estou igual você, também estou me afastando, estou ficando mais com o Instagram. O Instagram parece que tá aqui a coisa mesmo. O que eu não quero fazer é mergulhar no TikTok. Deus me livre, deixa eu bater na madeira, que é insuportável. As minhas filhas gostam do TikTok, mas eu só vi o barulhinho que elas começam a gravar já me dá nos nervos. Mas nunca se sabe, nunca diga nunca, né? Vai saber, né? Verdade, verdade. Willa, para começar a nossa conversa, né? Esse é um tema que é traz muita polêmica. É um tema que é necessário falar dele, né? Os efeitos do politicamente correto na literatura infantil juvenil. Você tem o livro que você publicou, que foi seu doutorado, que foi O Julgamento de Emília, e tem um livrinho que eu gosto muito, que é esse aqui com o Pondé, né? Que Quem Tem Medo do Lobo Mau, né? É um livrinho que, assim, que eu gosto muito, inclusive no meu Instagram eu indiquei ele para as pessoas. Eu acho extremamente importante para quem trabalha com a educação infantil, para pais, para mães, para quem está envolvido com criança. É uma discussão muito importante. Mas para a gente começar essa discussão, Ila, eu queria que você trouxesse aqui para a gente, fizesse aqui um breve apanhado do que é o politicamente correto e como que ele surgiu para a gente dar início a essa nossa caminhada, desse nosso bate-papo aqui. Eu comecei a me interessar pelo tema quando eu nem sabia o que era o politicamente correto. Estava acontecendo coisas na minha vida profissional e que depois eu fui descobrir que o que estava acontecendo era essa ideologia, esse pensamento chegando no Brasil. Como outros conceitos na área de educação, ou, por exemplo, na música, ou, por exemplo, não é na cultura em geral, a gente importa muita coisa no exterior. Coisas politicamente correto chegou no Brasil do exterior, não nasceu aqui no Brasil. E como que eu senti isso no começo da minha vida profissional, né? Então, tem uma cena muito marcante na minha vida que eu falo, tanto no meu doutorado como eu falo nesse livro com o Pondé, que eu estava contando histórias, eu era moleque, assim, cabeludo, tiara, riponga, cara. Assim, alpargata, eu usava alpargata, assim, eu era feliz, cara. Assim, então eu tava lá assim nessa vida aí contando histórias, e aí eu tava numa escola, numa rede de escolas particulares aqui de São Paulo, uma rede bem conhecida, e eu contei um conto popular que chama O Macaco e a Velha, que é uma delícia de história, tem 400 anos, milhões de versões, e o final da história é uma história de morrer de rir, era um best-seller oral, eu contava, as crianças faziam xixi nas calças de tanto rir, os pais amavam e tudo mais. E de repente comecei a sentir umas mudanças, né, no ar quando eu contava isso. Eu estou falando dos anos 90, tá? Aí eu lembro que nessa escola que eu estava contando a história para crianças de 6 anos, e no final tem uma musiquinha na história, que é assim, que o macaco ele canta no final, ele fala assim: eu vi a bunda da véia, ia, ia. Eu vi a bunda da véia, ioiô. Eu vi a bunda da véia. E contei, as crianças racharam o bico, eu me diverti, tudo mais. Quando eu terminei de contar essa história, eu estava prestes assim a ir embora, a diretora que estava acompanhando aquele momento me encostou no canto da sala. Me deu uma prensa, assim, me encostou, eu lembro, você me encostou assim e falou: Ilan, vem cá, você falou o que eu ouvi? Falei: o quê? Você falou a palavra bunda? Eu falei, ele veio um susto, né? Falei: sim, qual o problema? Né? Falei: sim, falei. O senhor não acha, ela falou a palavra senhor. Tinha 20 e poucos anos. O senhor não acha inadequado a palavra bunda para crianças de 5 e 6 anos? Aí eu olhei para a diretora e falei: por que a senhora não tem bunda? Aí eu era rebelde, eu nunca faria isso, né? Eu nunca faria isso hoje, né? Mas naquela época era mais rebelde mesmo, né? Assim, eu falei: a senhora não tem, por acaso a senhora não tem bunda? Porque qual é essa questão? Ela ficou assim furiosa e me mandou embora. Ela me mandou embora da escola.
sai da escola já agora. E a vida é uma roda gigante, né? Depois que eu fui expulso da escola pela diretora, eu voltei depois de alguns anos para essa escola para dar um curso sobre esse assunto. E essa diretora daquela unidade estava lá. Eu fui conversar com ela, a gente fez as pazes, ela entendeu, né, que ela exagerou. Eu falei também que eu exagerei falando para ela se ela não tinha bunda. Estava na paz, depois eu virei até assim, próxima e tudo mais. Mas assim, lá começava algo que não existia antes no Brasil, que era o que a gente pode chamar hoje de politicamente correto, né? É de achar que se eu falar a palavra bunda, as crianças vão incorporar essa palavra dentro delas. É como o exorcista, sabe o exorcista? A pessoa vira o exorcista, cara, vem o demônio e você vira com essa baba, né? E a pessoa acha que se eu falar a palavra bunda, a criança vai virar uma educada e tudo mais. Sendo que, na verdade, é completamente ao contrário, né? Porque se você falar para ela, não fale a palavra bunda, vai passar o ano inteiro. Bunda, 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 bunda. E se ela falou, já ouviu na história, ela riu e tudo mais. E a palavra bunda não tem nada demais. Imagina, né? A palavra bunda, pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo que é a grande contradição, politicamente correto, enquanto o educador se preocupa com a palavra bunda num texto, ele não se preocupa, por exemplo, quando uma menina de 4 anos é colocada, né, se os pais vestem essa menina como uma mulher, com um salto de 10 centímetros, com batom, quando erotizam essa menina precocemente com 4 anos, ou quando você dá um celular de 7 mil reais na mão de um moleque de 5 anos. Né? Para mim, isso é uma grande violência. Não é falar a palavra bunda, ou ter um príncipe que beija uma princesa, ou ter uma, né, ou ter um pum, ou ter um personagem que morre dentro de um contexto. Né? Então, são essas grandes contradições do mundo. Então, aquilo estava me chamando a atenção com 20 e poucos anos, e foi se acumulando coisas acontecendo. Aí, na época, surgiu também. Isso tudo depois eu fui pensando profundamente, entendendo de onde veio, mas nessa época também começou a surgir, no final dos anos 90, 2000, um e-mail, era um e-mail apócrifo, né? Isso, durante anos ele foi e voltou, que ele era um e-mail, e tudo isso, gente, isso que é legal de falar, tudo isso parece piada, mas virou coisa muito séria, porque impactou, hoje a gente sofre desse impacto, o impacto é o impacto no afeto da criança, no cognitivo da criança, na sociedade. Isso impacta de uma forma completamente negativa. Eu vou falar por quê, né? Um pouquinho mais para frente. Mas então, o que era esse e-mail que parecia piada, mas começou a ganhar força ano a ano, porque a gente não combateu isso na hora certa, não falou, deixou rolar porque achou que é piadinha, que era uma pretensa babá brasileira que morava nos Estados Unidos, que ela fez uma análise. Esta não era uma professora que fez a análise, foi a brasileira que estava trabalhando como babysitter nos Estados Unidos. Então ela fez lá uma análise sobre as cantigas brasileiras. E dizia que as cantigas brasileiras eram horrorosas porque elas estimulavam tudo que tem de pior no ser humano. Atirar o pau no gato, você ser sádico, porque quando você canta Samba Lelê tá doente, você está rindo de um doente. O boi boi da cara preta, ele estimula um medo, né? Você ser um covarde, você ser um medroso. O Marcha Soldado é uma ode à época da ditadura. Cara, eu li isso, eu ria, falei, nunca vi tanta besteira junto na minha... Isso porque na época eu nem estudava isso profundamente, nem era nada, mas na minha cabeça, de quem trabalha com histórias há tantos anos, que eu trabalhei desde muito cedo, eu falei, gente, isso aqui é uma piada. Só que as pessoas começaram a levar isso muito a sério. E foi crescendo isso. Então, não só levaram a sério esta carta da brasileira que está lá com uma... como começaram a trocar as cantigas. Até hoje isso tem efeito, mudar as cantigas. Porque eles achavam que essas cantigas, exatamente como a bunda, ia entrar na cabeça da criança e como o exorcista, ela ia se transformar naquilo. Belíssimo nos anos 40 sobre isso, que quem canta seus males espanta, que essas cantigas elas nomeiam como nós somos, e elas são uma grande válvula de escape para a criança. Quando ela canta Atirei o Pau no Gato, a vontade que ela tem, porque a gente tem vontade, a gente é sádico, tem um lado sádico, ela tem vontade de machucar os animais, essa vontade vai embora. Sim. Vai embora, porque já cantou, já fez. Né? Então, você cantar Marcha Soldado, o seu lado autoritário está sendo lá
abastecido e na vida real já está feito. É a função da fantasia. Né? O boi da cara preta, você está, é o que o Florestan dizia, você está protegendo. Quando você fala do monstro que vai te pegar, esse monstro perde a força. Você está simbolizando e nomeando. E para mim isso tinha uma clareza cristalina, mas as pessoas não. Por que não? Porque as pessoas, e eu comecei a desenvolver isso mais profundamente, essas reflexões, enxergavam a infância de uma forma que eu não enxergava. E comecei a entender por que as pessoas acham realmente que essas cantigas vão fazer mal para as crianças. De onde elas tiravam isso? Um pai de uma creche, do lugar que as minhas filhas ficavam quando eram pequenininhas, chegou para mim e falou o seguinte, ele falou assim, esse lugar aqui é um absurdo, é um absurdo esse lugar. Mas por que é um absurdo? Eu perguntei, não, minha filha tinha 1 ano e meio, 2, eu falei, por que é um absurdo? Porque nesse lugar se canta assim, uma canção assim, que eu acho horrível. Eu perguntei para o pai, mas qual canção? Ele falou, Paulo roubou a casa do João, o Paulo roubou a casa do João. Eu falei, mas qual é o nome dessa cantiga popular, tão antiga? Ele falou, não, isso estimula o roubo. Aí nessa hora você tem que ficar sério, né? Você não pode rir, porque senão as pessoas, né? Tem que ficar sério. Eu fiquei muito sério nessa hora, eu olhei para ele, ah, tá. Então você sabia, eu falei para ele, né, que o Al Capone, quando ele nasceu, a mãe pegou ele no colo e começou a cantar Al Capone roubou pão na casa do João. E ele introjetou aquilo, virou um dos maiores mafiosos da história. E o pai começou a rir. E falou, Ilan, eu tô falando besteira, você está falando uma grande besteira. Na verdade é o contrário. Eu falei para ele, se sua filha roubou o pão na canção, a vontade de ir lá roubar o lápis do amiguinho pode desaparecer, porque ela já roubou o pão na canção. Já está roubado, já está roubado, né? Então, mas por que esse pai e a sociedade começou a encampar isso? Uma parte da sociedade começou a encampar de uma forma muito sem pensar muito. Porque a visão de infância das pessoas era uma visão de infância muito antiga, muito desatualizada. Qual visão de infância era essa? Era uma visão de infância do século XVIII, em que se achava que a criança é um ser bom por natureza, é o que se chama do bom selvagem, é um ser bom, que tudo que é ruim que existe dentro da gente não está na gente, mas está fora. Né? Então, se está fora, se a gente nasce para o mundo como anjos, os demônios estão fora e nos contaminam. E é uma imagem romântica do século XVI, do século XVII, do século XVIII, que não tem embasamento científico, teórico, prático nenhum. Porque a gente sabe, é só fazer uma análise muito tranquila para mostrar de como que a criança, na verdade, ela tem o Deus e o diabo dentro dela. O Dostoiévski tem uma fala bonita no Crime e Castigo. Não. Nos Irmãos Karamazov. Nos Irmãos Karamazov, sim, nos Irmãos Karamazov, um personagem diz para ele assim o seguinte, estavam lá discutindo sei lá qual tema, e diz assim, estavam discutindo sobre Deus e o diabo. Ele fala assim, que o palco desse MMA, desse UFC entre Deus e o diabo, essa luta livre entre Deus, já se dá dentro, o palco se dá dentro do coração humano, não fora. Né? A luta entre Deus e o diabo ela é interna. Então, não está fora da gente a maldade está dentro. Então, se você não for uma pessoa hipócrita, não for uma pessoa muito iludida com você mesmo, você vai ter que admitir que a maldade está dentro da gente. Então, a pergunta é como a gente lida com essa maldade. A gente pode negar ela, que é o que o politicamente correto faz. E com isso, na minha opinião, a maldade ganha força, ou você admite que nós somos assim e usa as ferramentas culturais que há milênios a gente tem para poder tirar isso para fora. Como no Aristóteles, ele dizia que o teatro fazia isso, o que ele chamava isso de catarse. A catarse aristotélica é isso. Você, através da tragédia grega, você põe os seus monstros para fora. Então, uma criança pequena, ela vem ao mundo e ela se constrói, obviamente, na relação do ambiente com ela, mas também dela com o ambiente. Ela não é uma página em branco, ela não é, a gente sabe disso. Se ela fosse uma página em branco, todas as crianças seriam iguais, os irmãos seriam iguais, e não são. São os mesmos pais e irmãos são diferentes. Né? Às vezes gêmeos têm comportamentos diferentes, você entendeu? Então, assim, a gente carrega dentro da gente o que a gente pode chamar de natureza humana, e dentro dessa natureza humana você vai ver crianças de 1 ano com fúria. Cara, quem não vê uma criança
que a gente não viu uma criança com fúria com 1 ano. Da onde veio isso? Você acha que alguém leu uma história e ela não? Às vezes a criança pode estar só vendo Barney, que cara, as minhas filhas adoravam o Barney, eu detestava, mas elas adoravam. Eu te amo, você me ama, somos uma família feliz, coisa mais assim. Mas enfim, tinha um monstro, aquela coisa roxa, tudo mais. Aquilo lá, pra mim, é o exemplo do politicamente correto. Aquilo lá é o fake absoluto. Mas, enfim, elas curtiam, a gente assistia junto, via outras coisas também. Então, assim, você pode só dar coisas lindas para... Eles vão continuar tendo os momentos de fúria. Da onde vem isso? Eles vão ter ciúme pequenininhos, eles vão ter o lado sádico, eles vão ter o lado... Ao mesmo tempo, é o lado amoroso, corajoso, sensível. De novo, é tudo isso junto e misturado. E a visão Sim. do pai, me falando, Ilan, que absurdo que é essa cantiga, o que está por trás desse pensamento, que ele nem sabe, esse pai, porque nem tem que saber, porque não é a área dele, é exatamente isso. Bom, a criança é uma tábula rasa, né, como falavam lá o John Locke, é uma tábula rasa, ou é russoniana, ou é o bom selvagem, ou seja, tudo que está fora que vai contaminando. Então vamos só alegria, só amor, só beleza, só sol, só luz, e vamos esquecer a sombra. Sendo que fazendo isso, que é o que o politicamente correto faz, e cada vez mais, com mais intensidade, hoje em dia, de uma forma muito mais, eu acho, terrível, porque hoje se tornou grupos de patrulheiros, grupos de intolerantes. Eles falam que querem a tolerância, quando falam eles, são grupos, são franjas, né? Os grupos radicais do politicamente correto são tão intolerantes quanto os mais intolerantes do outro lado. Eles podem se dar as mãos, né? Os extremos se dão as mãos. O Pascal dizia, né? Os extremos se tocam mesmo, né? Sim. Eu conheço grupos politicamente corretos que, olha, não fariam feio para a extrema direita nenhuma, tá? De tamanha intolerância que eles têm, do que eles são capazes de fazer para que você pense como eles, né? Para você ter o mesmo pensamento deles, uma coisa assim que dá arrepios até. Só que o discurso deles não, mas nós somos virtuosos. A gente está fazendo isso pelo bem da... Sabe quando as pessoas falam isso, né? Estamos fazendo isso pelo seu bem. Eles sabem mais do que a gente mesmo, do que a gente precisa. Tenebroso isso. Então, isso tudo foi uma construção lenta e gradual, e que na verdade, infelizmente, Paulo, piorou. Eu queria falar que não, mas quando eu fiz meu doutorado, eu fui um pouco Cassandra. O que é uma Cassandra? Cassandra é uma personagem... Não, 2008 eu defendi o trabalho, mas isso vem... 2008 e 2009. 2008 foi a defesa. O que é Cassandra? É uma personagem da mitologia grega. Apolo queria ficar com ela, catar, né? Pegar, fazer uma lá. Ela não deixou, fez muito bem. Ele era um mulherengo safado. Ela falou: não quero nada. E ele mandou uma maldição para Cassandra. Qual era a maldição? Que ela ia prever o futuro, mas as previsões sempre seriam trágicas, horríveis, catastróficas. Elas iriam acontecer, mas ninguém ia acreditar. Ser Cassandra, quando você lê no jornal assim, tal pessoa na economia, né, o economista ele é Cassandra, quer dizer que ele está prevendo coisas catastróficas para o futuro na economia, ninguém acredita, mas elas acontecem. Né? Então isso vale para valer. Então eu me senti um pouquinho Cassandra, porque eu falei assim, ó, a coisa vai ficar feia, a gente está começando um movimento que não é legal. Eu fui falando isso, né? E eu lembro que lá na USP, algumas pessoas falaram, não, Ilan, você tá maluco. E infelizmente, não só eu acertei, como a coisa tá pior ainda, né? Infelizmente, né? Eu achei que a gente ia piorar, mas não piorar tanto, porque a coisa ficou muito feia mesmo, né? Muito feia, assim. Inclusive, Ilan, tem o efeito disso, né, na censura de obras, né? Como, por exemplo, Zé Mauro Brandt, com A Triste História de Heredegalda, né? A Ana Maria Machado, com O Menino que Sonhava para Dentro. Enfim, são casos assim, explícitos do que o politicamente correto faz, né, e dos efeitos dele, né? Acho que foi em 2008, né? Você esteve em Belo Horizonte no Salão do Livro, e o Zé Mauro Brandt estava ao lado, né? Você deu uma palestra, o salão no Teatro Francisco Nunes, lotado de crianças, adolescentes. Você falava disso também. O Zé Mauro Brandt trouxe à tona, né, o que ele vivenciou das pessoas xingando ele na internet, policiando. E recentemente você escreveu um texto que diz muito disso aí que você falou agora. Você disse assim no texto, né? Se as pessoas soubessem quem são esses autores que elas leem, o que eles fizeram, elas não vão ler ninguém, né?
Porque o que não falta é autor homofóbico, xenófobo, machista, racista. Então as pessoas têm que separar, né? Eu acredito que as pessoas precisam separar o autor da obra, né? Porque é o caso de Monteiro Lobato, quando você fala do julgamento de Emília. Eu queria entrar um pouquinho nessa questão, né? Assim, a justificativa é que quando você lê o Monteiro Lobato como ele está hoje, você está contribuindo, corroborando com o racismo. Eu penso como você, né? Eu acredito que é necessário trazer à tona, pensar em que época que o Monteiro Lobato estava vivendo, quem é aquele autor, em que época que ele viveu, o que dizia aquela época, qual era o contexto que ele estava inserido, né? E, nesse sentido, eu te pergunto assim, Valci Carrasco, recentemente, ele fez uma readaptação do Sítio Capão Amarelo e tirou todas as partes que são ditas polêmicas, né? Como que você vê isso chegando, a censura diretamente às obras literárias? E você é um autor e você não se preocupa com isso. Eu acho isso muito positivo, né? Nas suas obras você traz aquilo que eles chamam de politicamente correto em todas as suas obras literárias infantis, e eu acho extremamente necessário, né? Então eu queria que você dissesse como você pensa isso, né? Principalmente em relação a Monteiro Lobato, quando você traz no seu doutorado exatamente o julgamento de Emília. Tudo bem, só queria dar um oi aqui, eu vi que tem umas pessoas aqui, queria dar um oi para o meu primo, que acabou de entrar aqui da Argentina. Olá, Darío, que tal? Que é um primo muito querido da Argentina, que entrou aqui na live. Só dar um oizinho para ele. E deixa eu falar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Esses assuntos, esses conteúdos, por exemplo, falar sobre o racismo, ou seja, ser antirracista, ser tolerante, falar sobre ecologia, falar sobre honestidade, diversidade. Esses assuntos, eles são, prestem atenção no que eu estou falando, tá? Fundamentais na vida da criança. Eles são primordiais. Primordiais. São assuntos aqui de casa, né? A gente precisa sim ter crianças, né, antirracistas, crianças que não sejam misóginas, ou seja, que sejam, que entendam a questão do feminino nesse mundo, crianças que sejam ecológicas, pelo amor de Deus. A gente precisa sim ter crianças que tenham uma relação com esse mundo da ecologia. Precisamos de crianças que sejam, que entendam a diversidade que existe no mundo, que não sejam homofóbicas. A questão é como a gente está chegando, como a gente quer chegar nisso. E o que está acontecendo, na verdade, isso na verdade para mim é um tiro no próprio pé dos movimentos que não percebem, de alguns movimentos que não percebem isso, é um tiro pela culatra, porque as pessoas, o mundo reage de uma forma exatamente ao contrário do que eles estão imaginando, que é o seguinte: para mim, quem tem que ensinar para a criança ecologia, ela ser antirracista, ela ser tolerante, ela ser pacífica, não é a literatura. Sinto muito, galera. Amos Oz, que é um escritor israelense falecido maravilhoso, ele dizia num livro dele que vocês têm que ler esse livro, que chama Como Curar os Fanáticos. Leiam este livro do Amos Oz, Como Curar os Fanáticos. Ele dizia que a literatura não pode ser um manifesto político. A literatura é literatura, manifesto político é manifesto político. A literatura, ele dizia, o Amos Oz, e eu chancelo isso, é como o terceiro olho do ser humano. Ele serve para ampliar a nossa mente, para a gente ficar incomodado, para a gente ficar reflexivo, para a gente chorar, para a gente rir, para a gente se deslocar do agora. Chico Buarque, agora eu era herói. É isso literatura. Agora eu era herói. Olha essa construção. Olha essa construção. Então, quem tem que ensinar esses assuntos, e é por isso que não dá certo, porque se desse certo o mundo estaria diferente, só está piorando. Então quem tem que ensinar esse assunto somos nós, vocês adultos. Vocês querem falar sobre tolerância? Eu lembro de um casal que chegou para mim e falou assim: Paulo, Ilan, você pode fazer um livro sobre paz e tolerância? E eu por dentro comecei a rir, por dentro, porque eu sou uma pessoa muito educada. Porque este casal que eu conheço, os filhos, isso tem muitos anos, tá? Esse caso. Eu conheço os filhos, conheço o casal. Esse casal falou assim: Ilan, você não quer fazer um livro sobre tolerância? Esse casal não para de brigar. É um casal que se desrespeita constantemente. E eu tinha visto milhões de vezes, com os filhos juntos.
É isso que os filhos estão absorvendo. Não vai ter literatura na vida que mude isso, porque eles estão olhando os pais, como modelos que são, se desrespeitando. Você quer que seu filho seja tolerante? Seja você tolerante com a sua companheira e com o seu companheiro. Seja você tolerante com os outros ao seu redor. É assim que a gente ensina tolerância. A mesma coisa é ecologia. Você quer ensinar ecologia para o seu filho, que é tão importante? Não dê, né, o livro. Você acha que eles vão ler Moby Dick, que o cara caça uma baleia, vão virar anti-ecológicos? Que coisa maluca é essa? Tá nesse nível de maluquice, tá, gente? Tá? Esse é o nível de maluquice. Né? O Monteiro Lobato, caçada de Pedrinho, o cara tá caçando onça. Você acha que a criança vai sair caçando onça? É coisa de doido, tá? Você quer que seu filho seja ecológico? Seja você uma referência de ecologia. Não jogue na frente dele, nem quando ele não está também, lixo na rua. Se possível, recicle lixo, como a gente faz aqui em casa há tantos anos. Né? Se possível, fale sobre esse assunto. Você quer que seu filho seja uma pessoa honesta, antirracista, que não seja misógina? Seja esta representação para o seu filho. Tem uma história sobre Gandhi muito bonita. Gandhi também é um cara complicado. O politicamente correto ele é tão doido que daqui a pouco vão descobrir a vida do Gandhi, a parte sombra, que tem uma parte bem sombra, tá? De racismo e tudo mais. E vão começar a jogar coisa na estátua do Gandhi, né? Porque todo mundo é assim, gente, tem essa complexidade. O Gandhi tem uma história bonita de uma mãe que chega para ele e diz assim: Gandhi, meu filho pequeno, ele não para de comer açúcar, doces. Eu não consigo parar. Não consigo parar essa loucura de doce. O que eu faço? Aí o Gandhi, um ser respeitado, né, iluminado, falou: daqui uma semana a senhora volta que eu vou te dar a solução. Tá bom. Passou uma semana. Gandhi, tô aqui de novo. Fala pro meu filho parar de comer açúcar, pelo amor de Deus. Ele falou: não, mais uma semana eu preciso. Tá bom. Ela voltou outra semana, falou: e agora? Não, mais uma. Na quarta semana ela falou: e agora? Agora eu posso falar. Pegou o menino no colo e disse: meu filho, por favor, pare de comer tanto açúcar, por causa disso. O menino abriu os olhos e falou: claro, Gandhi, Babu, claro, eu vou parar. E a mãe então se aproximou do Gandhi e falou: muito obrigada, mas por que você demorou tanto? Por que não foi na primeira semana? Ele falou: não, porque quando você veio e me falou que ele comia açúcar, eu também comia açúcar. Então eu não podia falar para ele parar de comer se eu também comia. Então eu passei 3 semanas me esforçando para não comer açúcar, para poder falar para ele na quarta semana: não coma açúcar, porque eu também não estava comendo. Então, é isso. A literatura, pessoal, é um outro campo. É um outro campo. E quando eu falo em outro campo, o autor tem um contexto histórico. É claro, óbvio e ululante que o Monteiro Lobato, como tantos outros autores, sim, tinham componentes racistas. Mas se você quiser escutar agora a quantidade de autores da época, que também eram, e pessoas que às vezes você lê na faculdade, nossa... Não quero nem entrar aqui no Gilberto Freire, que eu adoro, o Casagrande Senzala. Com quem ele flertou na juventude. As pessoas nem não fazem ideia. Você não lê mais nada. Então o que você tem que fazer? Você tem que contextualizar, claro. Você vai falar: olha, o Lobato é um cara do tempo dele, o racismo fazia parte de uma forma intensa daquela sociedade, muito mais do que agora. Então, se isso surgir na sala de aula, tem que ser falado, é óbvio. Mas a obra do Lobato não é sobre racismo, não é um livro que estimula. Eu nunca vi pessoas que leram o Lobato e se tornaram racistas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você entendeu? Eu conheço só pessoas maravilhosas que se formaram lendo Lobato. Você entendeu? Porque a obra dele é muito mais do que ele, pessoa física, as coisas que ele fez na vida dele, assim como o Melville do Moby Dick, assim como o Hemingway. O Hemingway, cara, os ecologistas odeiam, porque o Hemingway caçava elefante, caçava leão. Então não vamos mais ler o Hemingway, o Dostoiévski, ele era um puta de antissemita. Mas a geração dele toda foi antissemita, quase toda. Então eu não vou ler mais Crime e Castigo por causa disso, os irmãos Karamazov, né? Pelo amor de Deus, né? Você não consegue. Na pintura, o Picasso, que a gente dá para os nossos filhos, Picasso, gente. Lá na escola, toda a escola faz trabalho de Picasso. Vamos descobrir a relação do Picasso com as mulheres. O que ele fazia com as mulheres. Como ele se relacionava com as mulheres, a brutalidade e a violência muitas vezes com as mulheres. Mas o Picasso morreu, o pessoal física morreu, a obra dele fala muito. Se a obra dele não falasse muito mais do que isso, ela também ia desaparecer, porque tem obras que desaparecem junto com o autor. Se
a obra permaneceu é porque ela dialoga ainda com aquilo, com o campo da nossa mente que a gente nem imagina, com coisas internas e profundas. O Lobato ele foi atacado de uma forma violenta nos anos 40 pela direita, por uma parte da direita. O padre Salles, o promotor Cruel, que chamava, olha que piada pronta, Cruel, né? Ele foi atacado assim de uma forma assim violenta, queimaram livros, ele chegou a ser preso, o Lobato, tudo mais por motivos políticos. Então ele teve queima de livro do Lobato e a direita falando, uma parte dele falando não, porque ele é comunista, porque ele não sei o que lá. Esse era o argumento. Passa 70 anos, vem uma parte da esquerda também falar do Lobato, porque ele é racista, porque ele não é ecologista, porque ele é isso, porque ele é aquilo, vamos tirar a obra dele. Ou seja, tem que ser um cara muito bom para ser atacado pela direita e pela esquerda e continuar ainda sendo discutido. É impossível que a obra não seja boa, sendo que ele foi atacado de um lado e para o outro, e ela continua falando com a gente, essa obra. Ela continua falando. A Emília, a própria tia Anastácia, a dona Benta, é muito mais do que essa discussão que se faz do racismo. Essa discussão do racismo ela é fundamental, mas para mim ela está no campo errado, não tem que estar nesse campo, ela está no campo errado. Porque você pode falar que você é uma pessoa antirracista da boca para fora, e você atua como um racista. Acabamos de falar do Gandhi, né? Se aparecer questões na sala de aula com o Lobato, falem desse contexto, como todos os autores. Todos os autores vão ter isso, né? Então, enfim, é isso. Sim. E tem uma questão, só trazendo, voltando lá atrás, quando você estava falando das relações com suas filhas, tem um exemplo que você dá nesse livro aqui, e quando eu li, meu menino, é igual sua menina, que pediu para você para contar a história da loura do banheiro. Meu menino tem 5 anos, ele adora a loura do banheiro e ele fala que ele é pesquisador da Loira do Bonfim. Tem um cemitério aqui em Belo Horizonte, que é o cemitério do Bonfim, tem a lenda da Loira do Bonfim. E as pessoas ficam admiradas, né? E ele gosta de escutar histórias de terror. Por que eu estou dizendo isso? Você disse lá atrás da importância, né, que as crianças, né, não nascem boas ou más, elas nascem com turbilhões de sentimentos e emoções. E tem crianças que, com 1 ano de idade, elas dão um show né, como você disse, né, elas parece que elas estão assim, possuídas, né? Mas isso é do ser humano. Então, eu acho que eu queria, né, passar um pouquinho da literatura e trazer o politicamente correto também para outras questões. Por exemplo, alguém disse aqui nos comentários, uma coisa que é muito discutida, se a criança que vai brincar com a arminha, se ela vai se tornar uma criança violenta, né? Eu tenho o que eu penso, mas eu queria que você trouxesse para esse outro campo também, né? Como que esse politicamente correto ele sai da literatura e vai para todos os outros campos. Um deles, essa questão, por exemplo, de achar que a criança que vai brincar com arma vai se tornar uma criança violenta, vai querer pegar em arma. Como que você vê isso? Como que o politicamente correto acha nesses outros campos, fora da literatura também? Uma informação para as pessoas. As pessoas acusam não só as armas, por exemplo, os videogames, né? Os videogames formariam legiões de psicopatas assassinos por aí, né? Só para vocês saberem que na Primeira Guerra Mundial não tinha videogame. Foi uma guerra das mais asquerosas, mais nojentas, se usou arma química. Na Segunda Guerra Mundial, que foi mais asquerosa e nojenta que a primeira, não tinha videogame. No Império Romano, onde a gente tem muitos massacres registrados, no Império Babilônio, Assírio, não tinha videogame. Numa escavação arqueológica que se encontrou algum tempo atrás na Alemanha, se encontrou uma fossa assim, de coisas de 10 mil anos de alguém que tinha matado uma família inteira, a machadada. Isso eu falando de 10 mil, não tinha videogame também lá, tá? Não tinha videogame. Então, o que eu tô querendo dizer? Que a violência, ela é inerente ao ser humano. A gente tem isso dentro da gente. A pergunta é o que a gente faz com essa violência. O brincar é uma forma de válvula de escape da violência. Porque no mundo simbólico você pode... Né, é o que os animais fazem, os leãozinhos brincam, sabe? De se morder. Eles estão lá pondo aquilo lá para fora e aprendendo ao mesmo tempo como se lidam, como lidar com isso, né? Os animais fazem muito isso quando são pequenininhos, ou se eles brincando, parece que estão se machucando, mas não estão se machucando, é uma brincadeira. Eles estão lá aprendendo e tudo mais. Nós, seres humanos, usamos a brincadeira, na verdade, para aprender, mas também para
ser uma válvula de escape disso que está dentro da gente, né? Então, você brincar com uma arminha você pôr essa... E não é uma questão do mundo ocidental, do mundo branco, hétero, ocidental, opressor, que brinca com arminhas. Brincar com armas é algo de todas as sociedades na história humana. Você brinca com machadinho, você vai brincar com arco e flecha, você vai brincar com uma arminha com dedo, com graveto. Nas tribos indígenas mais afastadas, você vai encontrar esse tipo de brincadeira. Ou seja, essa brincadeira, ela vai ensinar a criança como lidar com essa própria agressividade dela, com a própria violência dela. Então, você achar que isso vai tornar a criança uma assassina e uma matadora, eu diria ao contrário. Se a gente tira isso dela, não estou dizendo para você dar uma réplica de arma para ela que é proibido, mas brincar de espadinha, brincar de arminha, né? Numa família... Né, normal, de uma forma regular, né, de normal não tem ninguém, mas enfim, de uma forma regular, a família está bem estruturadinha. Cara, isso é saudável. A gente brincou de polícia e ladrão e tudo mais. Na verdade, as pessoas violentas que eu conheci, e as histórias, muitas, tiveram uma infância de pouca brincadeira, muitas vezes, não conseguiram nem colocar isso para fora, né? Então, e o politicamente correto, o efeito disso, ele é terrível. Eu lembro de uma mãe em Goiânia. Eu dei uma palestra, dou muita palestra em escola, sabe, Paulo? E eu estava falando sobre esse assunto. Aí chegou uma mãe no final, isso acontece muito, tá, comigo. Uma mãe no final chorando, falando, fiz tudo errado. Aí eu vou lá, se abraça, o que aconteceu? Uma coisa que se repete muito, falei, eu fiz tudo errado, a minha mãe nunca fez isso comigo, não sei de onde eu tirei essa coisa de invento. Falei, o que você fez? Ela me contou o seguinte, olha como o politicamente correto afeta o dia a dia das crianças. Ela tinha 3 filhos, né? E o primeiro filho, ela encasquetou, que veio desse momento que a gente está vivendo, eu devia ter 6, 7 anos, que ele encasquetou que ele não teria, na vida dele, nenhum brinquedo com armas, porque isso estimularia a violência. Então, tudo que ele não ganhava de arma, de espadinha, de não sei o que, Smurfs, não sei o que lá, ela escondia. Aí chegava um brinquedo de um boneco que tinha uma espada, uma arma, ela arrancava o braço. Olha que cena violenta para combater a violência. Olha que paradoxo. Olha que cena violenta para combater. Ela arrancava o braço do bonequinho para dar para o filho. E ela me disse assim, eu fiz tudo isso, e dos meus 3 filhos, os outros 2, eu desencanei, ela falou. Deixei eles brincando com o que eles queriam. Mas esse que eu fiz tudo isso por muitos anos, era o meu filho. Assim, é o meu filho mais irrequieto, mais angustiado, mais agressivo. E ela falou, depois da sua palestra eu entendi por quê. Eu falei, por quê? Ela falou assim, ela mesma falou. Falei para ela, mas por quê então? Porque ele não teve isso que você falou, a infância toda dele, a chance de pôr tudo aquilo para fora, e uma hora isso começa a sair pelos ouvidos, então sai em sala de aula. É tanto controle, é tanto aprisionamento, é tanta loucura em não deixar a criança ser o que ela é, né? Uhum. Viver esse mundo lúdico de uma forma tão plena, mundo lúdico, que o menino explodia, começou a explodir, precisava ir para terapia. E os 2 outros meninos que ela deixou rolar, ficou normal. Então a resposta à sua pergunta é exatamente isso. Você brincar de arminha, de espadinha, você brincar de violência, é você brincar, não é a violência em si do mundo real. E talvez a violência do mundo real, hoje ela está tão grande nesse campo do mundo infantil, por isso que a gente está com tanta gente com medicamento e tudo mais, porque a gente não está dando eu chamei isso no livro, né, de escoamento metafórico, né? Que chama de válvula de escape, de pegar esse nosso lado, que a gente tem raiva. Esse é o problema do politicamente correto. De novo, é a concepção que você tem de ser humano, concepção completamente errônea. A gente tem raiva, a gente tem que estar dentro da gente, às vezes a gente tem ódios, né, que se não fosse a fantasia, a gente enlouquecia, porque do que a gente faz quando a gente tem um ódio de alguém? Você vai ver um filme ou uma novela, vai ter uma Odete Roitman lá, mas você vai projetar tudo isso na Odete Roitman. É o brincar com a arminha que o adulto tem, né? O Coringa, você vai assistir o Coringa e fala, bom, o Coringa é ele, não sou não, a gente tem um Coringa dentro da gente, mas a gente está colocando para fora com as loucuras do Coringa no filme, a gente está projetando. Só que a criança, ela também precisa fazer isso, e ela não vai ver com o Coringa, não é para levar a criança a ver Coringa, esse último Coringa, eu nunca levaria minhas filhas com 5 ou 6 anos para ver o Coringa, jamais. Só que eu contaria uma história de conto de fada que tem bruxa, que tem lobo, que faz esse mesmo papel do Coringa, de uma forma um pouquinho mais amena e mais light.
Ou deixar eles brincando, como as minhas filhas, uma época, gostavam de brincar de Power Rangers, né? Super, já, luta, tá. Hoje em dia as pessoas enlouquecem. Ai, meu filho tá brincando de luta, ele vai virar, pelo amor de Deus, se você não deixar ele brincar de luta agora, ele vai talvez virar um baita de um barraqueiro depois, porque você não deixou. Deixa ele experimentar brincar de luta dentro desse espaço seguro que é o brincar, que ele vai entender como funciona isso, lidar com os sentimentos que ele tem. Porque a gente tem esses sentimentos, né? Sim. Quem nega isso, quem nega o sentimento da raiva, da violência dentro dele mesmo, ou é iludido ou é hipócrita. O politicamente correto está no segundo. Normalmente é o hipócrita, porque na casa dele, com certeza ele sabe, no íntimo dele, né? Que ele tem isso dentro dele. Mas para os outros ele finge que isso não existe. Né? Não. A violência é por causa dos filmes americanos, a violência é por causa dos livros, dos contos de fadas. O mundo está ruim por causa... Não, o mundo não está ruim por causa disso. As causas da ruindade do mundo tem milhões de coisas. O mundo estaria muito pior se não tivesse as histórias, os filmes, as músicas. Era muito pior, né? Certeza. Certeza. Inclusive, né, muito do que você está falando está nesse livro aqui. E eu acho que é muito importante as pessoas, né, só para relembrar aqui lá que eu falei no início, né, quem quiser comprar os livros do Ila pelo leitura.com, né, e esse aqui é um que eu indico mesmo, não só esse, como todos os infantis, excelente, eu tenho todos em casa, né, não estou falando aqui da boa, eu tenho, leio para o meu menino, né, levo para os trabalhos que eu faço, e quem quiser adquirir, no leitura.com até meia-noite, você compra, recebe autografado. Pode comprar também aí pelo WhatsApp da Leitura de Campinas, 9922940098. Ô, Ila, diante de tudo isso que você está falando, me vem uma questão aqui. O politicamente correto, tudo isso tem a ver com disputa de poder, com linguagem, né? A linguagem é uma disputa de poder. E aí eu fico pensando aqui, queria que você trouxesse para a gente essa reflexão, como que os pais, como que a escola, porque, por que eu estou dizendo isso? Assim como você contou lá no início, que você passou por isso na escola, quando a diretora disse, você falou a palavra bunda, eu já passei por situação de ir contar a história numa escola, e, de repente, a pessoa fala assim, olha, eu não queria que você contasse história que fala de bruxa, que fala de monstro. Aí, claro, né, eu não segui isso e contei. Claro, evidente, né? Porque eu estou trabalhando com simbólico, né? E expliquei isso depois. Então, como que você... qual que é o caminho que você aponta aí para os pais, para as escolas, para as mães, né? Para que a gente possa combater esse politicamente correto que está se tornando tão destrutivo para a sociedade, para a construção da criança, do adulto que a gente vai ter lá na frente, né? E você fala isso com o Pondé nesse livro aqui, né? Os efeitos disso para gerações que vêm vivenciando isso e para outras. Você e o Pondé discutem isso aqui, dialogam sobre isso aqui. Mas quais são os caminhos que você acredita, né, que você aponta aí para as escolas, para os pais, para as mães, para a gente tentar, né, enfrentar isso e não ser, né, esse sujeito que bota o politicamente correto para funcionar e esquece que a criança tem que vivenciar as emoções, que a literatura, como você diz, é uma vacina literária. Eu acho esse termo que você usa maravilhoso, né? Porque é isso, é uma vacina, né? Uma vacina literária. Você fala isso aqui no livro e eu acho isso fantástico. Quais são esses caminhos que você acha que a gente tem para, não vou falar combater, mas para a gente amenizar isso que a gente está vivenciando e não tornar isso cada vez pior? Primeiro é admitir que não dá certo. Acho que é o primeiro passo, assim, entendeu? É como as pessoas que, enfim, que bebem, que se drogam, ela tem que admitir que isso não faz, né, não faz bem, faz mal. O primeiro passo da recuperação é o cara admitir, olha, estou doente, vou tentar me curar, não sei se a palavra é curar, mas vou tentar melhorar de algum jeito. Então, a primeira coisa é admitir que o que a gente está fazendo não está dando certo. Então, a partir disso, porque se você acha que está dando certo, me mostre, porque eu não vejo, só vejo o que dá, só está dando mais errado do que nunca, né, na verdade. Essa que é a grande questão, é você
você como pai, você como mãe, você como escola, falar, estou fazendo isso, o que essa ideologia está falando. Tiro as histórias que eu acho que estão fazendo mal, mudo as canções, tiro as brincadeiras que eu acho que estão... Melhorou? Não, não melhorou. As crianças continuam mais violentas, estão mais adoecidas da alma. A gente nunca teve criança tão adoecida de alma nesse Brasil. Tá? Eu estou falando isso embasado em estatística de uso de remédio para criança psiquiátrico que a gente tem no Brasil. Então, assim, então, se a gente está fazendo tudo errado, por que a gente continua? Por que a gente está continuando? Então, essa é a primeira coisa, admitir que está fazendo errado. A partir do momento que você tem, que nem essa mãe de Goiânia teve essa luz, essa epifania, é isso. Né? A gente precisa ter essa consciência, essa luz, né? E começar a trazer de volta, né, aquilo que formou, aquilo que nos formou como seres humanos. Né? As histórias, elas têm uma característica, as boas músicas, as boas brincadeiras, essas brincadeiras bacanas que a gente brincava, que hoje em dia, o pessoal, todo mundo, ela tem uma característica que eu gosto muito dessa palavra, que é a robustez. O que é uma robustez? Elas têm um peso, elas têm uma força. Né? E hoje em dia tudo é light, tudo é leve. Até a água. Você vai comprar água no supermercado, água já é leve. Aí tem vários tipos de água. Água light, plus, né? Tudo é leve, a nuvem da internet. Não tem mais peso, não tem mais... Tudo é leve. É tão leve que as relações ficaram leves. Se perde tudo nas relações. A gente não tem mais nada no sentido do pesado da raiz, de estar junto. Não, tudo é leve, tudo é clean. Cara... Tá indo, né? A coisa tá indo pro brejo nisso. De tão leve a gente tá desaparecendo, se virando fumacinha, tá fragmentando demais tudo, né? Então, esse mundo, né, da robustez, ele é fundamental para a criança enfrentar o mundo. E o politicamente correto faz algo que é o quê? Ao contrário da robustez, ele fragiliza. Ele está fragilizando a infância, por consequência, fragilizando a juventude e, por consequência, fragilizando o mundo adulto. E tem a ver com linguagem, evidentemente. E quanto mais linguagem a gente tem, mais robusto nós somos. Quanto menos linguagem, sinônimo politicamente correto, mais frágil nós somos. Porque o politicamente correto, ele adora controlar a linguagem, adora aprisionar a linguagem, adora mudar a linguagem. Sabe quem gosta de fazer isso normalmente? Quem faz isso normalmente, sabe quem é? Ditaduras fazem isso. A primeira coisa que as ditaduras fazem, de direita ou de esquerda, o que as ditaduras fazem é controle de linguagem. Tanto de esquerda como de direita. Controla livro, controla linguagem, porque eles sabem da importância disso. Porque quanto mais linguagem, mais robustez, mais pensamento, mais preparação para a vida. Quanto menos linguagem, mais controle, mais cordeirinhos submissos, sem a gente saber nós somos. A gente nem se dá conta disso. E tira a palavra daqui, e tira dali, e simplifica, e não pode mais falar isso. E Shakespeare é um machista, misógino, não vamos mais ler Shakespeare. Dostoiévski é um antissemita, não vamos mais ler Dostoiévski. Não vamos mais ler Rabelais do francês, porque ele só fala de cocô e de xixi. Não vamos falar mais do Sartre, porque o Sartre foi um colaboracionista na época do governo de Vichy, lá né, Camus era um conservador que não entendia nada. Não, vamos tirar tudo, vamos deixar o quê? O que a gente vai deixar no lugar? Leve, água, light. Cara, só pode dar errado. Então, no momento que a gente tiver consciência disso, como no micro, né? Pode começar agora com as pessoas que estão aqui com a gente, famílias, escolas, isso talvez se propague, porque o que está vivendo agora também não é algo novo. Eu não sou apocalíptico também, né? Assim, o fim do mundo. Estamos numa época, né, bem melhor do que outras épocas, mas assim, é circular isso, isso vai e volta. A gente está num momento ruim em relação a isso, em relação às palavras, à linguagem, aos controles, mas já teve ruim também antes, e a gente superou, é um vai e volta. Então a gente está nesse momento, na minha opinião, lá na roda gigante, a gente está embaixo. Então a gente tem que subir, e depois vai descer de novo, e vamos fazendo assim a vida. Então, é o nosso papel, eu acho, o papel do educador, do pai, do escritor, das pessoas que conhecem isso que eu estou falando agora, é a gente poder falar sobre isso, porque isso afeta a nossa vida do dia a dia. A gente quer crianças autônomas, independentes, que
corram atrás da sua felicidade, sabendo que existe também muita tristeza no mundo, mas enfim, a gente quer elas preparadas para o mundo, e a gente não está preparando elas para o mundo, a gente está preparando elas para o TikTok, a gente está preparando elas para, né, o Instagram, a gente está preparando elas para um mundo virtual que, não, enfim, não é nada, você entendeu? Então, não para a vida real, e a vida real vai se impor. A vida real ela vai se impor, não tem muito jeito, né? Entendi. Sim. O Ila, a gente está caminhando para o final. Eu queria primeiro agradecer a leitura de Campinas pelo convite, para que eu mediasse essa live com você, que para mim está sendo uma grande alegria, uma grande honra. Agradecer a leitura do Shopping Contagem, né, por me ceder esse momento aqui, a internet da loja, por permitir que eu mediasse essa live também. Agradecer ao Raul e ao Daniel lá da Leitura de Campinas, a Moderna, e principalmente a você e a todas as pessoas que nos acompanharam até agora, né, ficaram aqui firmes até esse momento. Dizer assim, mais uma vez, que as pessoas que estão aqui, que comprarem os livros do Ilan pela leitura.com, vão receber esses livros autografados, comprar hoje até meia-noite, e pode comprar também pelo WhatsApp da Leitura de Campinas, que é o 9922940098. Então, eu te agradecer, dizer que foi uma grande alegria para mim, uma grande honra conversar com você. Sou assim sou um admirador da sua obra, acompanho mesmo, tenho seus livros. Para mim, você é uma referência para mim, enquanto, né, eu sou escritor também, sou contador de história, trabalho com curso de formação, sempre levo as suas obras, sempre falo daquilo que você traz para mim, que é importante, e levo os seus livros para mostrar, sugiro a compra dos livros. Você, para mim, é uma referência. Então, para mim, foi uma grande alegria poder falar com você aqui hoje. E queria pedir a você que agradecesse, deixasse uma mensagem final. E quero me despedir de você já, para no final já só dar um tchau para todo mundo. Muito obrigado, Ilan, pela sua gentileza, né, pelas suas palavras, pelo seu ensinamento aqui, por sempre trazer reflexões muito importantes. Eu que agradeço, Paulo. Dá um oi para minha mãe que está aí, avisar ela que eu já ligo para ela, que esse horário de eu ligar para ela, já te ligo. A gente comenta sobre as lives e tudo mais. Então, quem quiser conhecer meu trabalho, só dá um pulinho lá no Instagram, no ilan.brenman. Eu tenho feito uns encontros online também. Eu fiz ontem um muito legal que chamou Invenção da Infância, foi bem legal, com um grupo bem bacana, e eu estou preparando um próximo encontro sobre o politicamente correto, então aguardem, se inscrevam lá no Instagram que vocês vão ficar sabendo, e olha, leiam, consciência, e mudança, é assim e sempre será, é assim que funciona, não tem outro jeito, tá? Valeu, obrigado, boas histórias para todo mundo, e principalmente boa vida aí para a galera. Obrigado, Ilan, um grande abraço, e um bom resto de semana aí. Legal. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado.